Vamos lá. A grande notícia do dia é essa aqui, né? Glauber é retirado à força após ocupar cadeira da presidência da Câmara. Exatamente. O Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, sentou na mesa do presidente da Câmara, começou a discursar e falou que dali não ia levantar. Por quê? O que está acontecendo com o Glauber Braga? O que está acontecendo é que tem um processo de cassação absurdamente injusto acontecendo com ele, né? E ele, num gesto desesperado, no último gesto, porque a cassação dele é praticamente certa e ele tem consciência disso, por conta disso ele teve um gesto desesperado de sentar na cadeira do presidente da Câmara e discursar e falar tudo que estava entalado na garganta dele, porque ele sabe que amanhã não vai ter mais mandato de deputado federal, porque a cassação dele vai acontecer amanhã. Se bobear, acontece ainda hoje, enquanto eu estou fazendo essa live aqui. Você pode estar assistindo já no gravado, isso aqui já pode ter sido, inclusive, rolada a cassação do Glauber Braga, para você ter uma ideia do nível de certeza em que, inclusive, os aliados dele têm. Obrigado, Priscila Presoto, pela contribuição para nosso trabalho aqui, valeu. Contribui com o Superchat, você também pode mandar um Superchat para a gente, ou pode se tornar membro do canal também, né? Isso é importante também para ajudar a fortalecer a gente. Mas vamos voltar para o que a gente estava falando, né? O Glauber Braga, então, ocupou a presidência, a cadeira da presidência, os controles ali, o microfone, tudo, e começou a falar os motivos verdadeiros pelos quais ele está sendo cassado, ele está perdendo o mandato dele. Um motivo muito absurdo, mas o mais absurdo foi o que aconteceu logo após o Glauber Braga sentar na cadeira do presidente. O quê? Que foi cortar a transmissão da TV Câmara. Glauber Braga, essa matéria que o Tempo deu, e assim, a maioria dos veículos de comunicação não colocou isso aqui como manchete importante. Isso aqui é o mais grave de tudo, tá? Glauber Braga ocupa a cadeira da presidência da Câmara e Mota derruba a transmissão da TV Câmara, tá? O que acontece? Para tomar as medidas que ele achava necessárias, ele não queria que ninguém filmasse. E aí ele diz que não foi ele, Hugo Mota jura que não foi ele que deu essa ordem, mas se não foi ele, alguém grandão deu. E esse alguém grandão tem que ser demitido imediatamente, se é que não foi o próprio Hugo Mota que deu a ordem para expulsar a imprensa de dentro da Câmara. Cortou o sinal ao vivo da transmissão da TV Câmara. Eu estava acompanhando aqui e de repente, pum, tela preta mesmo, literalmente. Olha só, esse aqui é o site da Câmara, né? E olha só como é que está aqui a transmissão, vídeo indisponível. Esse vídeo foi removido pelo usuário que fez o envio. Não tem transmissão da TV Câmara, porque foi cortado o sinal para quê? Para ninguém ver o que ia acontecer lá dentro depois. Só que muitos deputados não saíram do plenário da Câmara e por isso a gente descobriu o que aconteceu. Esse momento aqui, o que aconteceu foi esse que eu vou te mostrar agora, que a Globo News pegou no momento em que chegou o vídeo para eles soltaram, logo após o Glauber ser retirado à força no braço da Câmara dos Deputados. Dá uma olhada nesse trecho aqui do vídeo, trecho curto. Interromper rapidamente para mostrar uma imagem do momento em que o deputado Glauber Braga é arrancado do lugar da cadeira de presidente da Câmara. Veja bem, ele é cercado pela Polícia Legislativa, tem um tumulto ali na tribuna de honra, você vai ver na sua tela daqui a pouco com mais clareza, cercado por policiais legislativos, tem parlamentares tentando evitar, entre eles a deputada Sâmia, que é esposa de Glauber Braga, a Polícia Legislativa arrancando o deputado federal à força, enquanto outros parlamentares filmam a cena. Ele está resistindo a sair, mas a segurança, a Polícia Legislativa, tenta tirar à força o deputado federal Glauber Braga. Uma cena bastante triste, que só não é tão triste quanto a cena de a imprensa não poder transmitir esta cena ao vivo. Esta cena foi gravada por parlamentares que passaram por Paloma Rodrigues, que gravou, que estava no plenário neste momento. Daqui a pouco vou pedir para a produção me dizer a circunstância dela estar lá, porque câmeras de TV não podem estar, fotógrafos não podem estar. Paloma Rodrigues grava essa cena, a imprensa não pode entrar, está fazendo campana do lado de fora. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse à nossa Júlia do Ailib que não era verdade que ele tinha mandado a imprensa sair, mas a sua assessoria, e assim testemunhou a Elisa Claveri, disse
A assessoria de Hugo Mota, presidente da Câmara, mandou que a imprensa se retirasse. Eu nunca vi algo assim, em que a imprensa não pode testemunhar o que acontece no interior do plenário da Câmara dos Deputados. É uma cena tristíssima, parlamentares tentando chegar perto de Glauber Braga, que resiste a sair da presidência, da cadeira de presidente da Câmara, o que é inaceitável. Era inaceitável quando a direita o fez, é inaceitável quando um parlamentar de esquerda o faz também. E neste momento, esta cena foi gravada por Paloma Rodrigues. Não, aí ela já está falando bobagem, eu nem preciso continuar. Que ela, na verdade, é o seguinte, essa imagem foi gravada por um deputado federal e foi enviado para Paloma Rodrigues, que é produtora da Globo News, que trabalha na Globo News e, em contato com o deputado, conseguiu acesso a essas imagens absurdas, inaceitáveis, inacreditáveis, né? De um deputado federal ser retirado à força, na marra, com direito a mata-leão, do plenário da Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, que é a casa em que os deputados estão lá para representar a sociedade. Inclusive porque eu lembro dessa imagem aqui, que foi exatamente uma imagem que aconteceu no começo do ano legislativo, quando os golpistas da extrema-direita ocuparam a mesa diretora e sentaram na cadeira do presidente. Olha a diferença de tratamento. Tá lá o Hugo Mota, todo sorridente, conversando com o Marcel Van Hatten, que está sentado na cadeira da presidência e não foi punido por isso. Não entrou um policial da polícia. Tá vendo? Aqui o Hugo Mota, esse aqui. Você tá em dúvida? Então eu te mostro a fotografia. Tá lá ó, o Hugo Mota com um sorriso na cara. Tá vendo? Ó? O Hugo Mota aqui, bem no meio da imagem. O Marcel Van Hatten sentado na cadeira dele e ele lá, tranquilão, né? Comportamento completamente oposto, completamente diferente do comportamento que ele teve hoje com o deputado Glauber Braga, né? E aí sim, o mais grave para mim de tudo foi impedir a imprensa de registrar o que estava acontecendo lá dentro. Se não fosse o fato de que os deputados de esquerda tivessem ficado lá no plenário para filmar o que estava acontecendo, para transmitir ao vivo o que estava acontecendo, a gente não teria visto aquelas imagens que a gente viu. E isso, a grande imprensa não deu bola, o que é mais grave, ou fingiu que não viu, para não desagradar o Hugo Mota, né? Acho que esses dois aspectos são extremamente graves e precisam ser levados em consideração, que é muito sério. Olha só qual era a manchete do UOL, agora há pouco, há coisa de 15 minutos atrás. Glauber Braga é retirado à força após ocupar cadeira da presidência da Câmara. Depois tem um comentário da Daniela Lima, depois tem Câmara, pauta dosimetria, CCJ do Senado falando da dosimetria, projeto que reduz a pena do Bolsonaro, Alcolumbre falando do projeto que reduz a pena do Bolsonaro, e nenhuma linha sobre o fato de que a imprensa foi retirada de dentro do plenário da Câmara dos Deputados e das galerias e não pôde registrar em imagens ao vivo. A retirada da equipe da Globo News foi transmitida ao vivo. Você viu o cinegrafista levando a câmera e transmitindo o sinal sem parar, e o sinal no ar até a tela ficar preta, até cair o sinal. É isso que aconteceu. Foi muito grave. Hugo Mota lidera o Congresso que é inimigo do povo. Sim. E ele não gosta que fala isso. Então, ó, não falem Congresso inimigo do povo, por favor, porque nem o Hugo Mota, nem o colocam a polícia legislativa atrás de quem fala que o Congresso é inimigo do povo, tá? Então, eu evito falar que o Congresso é inimigo do povo, porque ficar falando que o Congresso é inimigo do povo dá problema, tá bom? Então, ó, não vamos mais falar que o Congresso é inimigo do povo. Agora, por que está acontecendo isso aí? Por que o Glauber Braga está correndo o risco de perder o mandato? Aliás, é praticamente certa na votação de hoje ou amanhã a cassação do mandato do Glauber Braga. Eu estou falando aqui no dia 9, às 8 da noite, ainda não tem o resultado, mas provavelmente, quando você assistir esse vídeo no gravado, isso já vai ter sido sacramentado. Infelizmente, o Glauber vai ter perdido o mandato de deputado federal. Por que isso aconteceu? E aí que fica mais inacreditável de tudo. O porquê que isso aconteceu. Eu te explico. O Glauber, durante meses, foi perseguido por um provocador profissional. E quando eu digo provocador profissional, eu não estou usando uma figura de linguagem, não. Eu estou dizendo que ele é profissional, ele trabalha com isso, ou trabalhava na época com isso. Com isso o quê, Ricardo? Sair com o celular na mão, com uma outra pessoa filmando atrás e provocar uma pessoa de esquerda até essa pessoa perder a paciência e partir para agressão física. Se a pessoa conseguisse segurar e não partir para agressão física,
perderam a imagem, não serviu para nada a missão deles. Se a pessoa perder a paciência, não aguentar as provocações e partir para agressão física, vira conteúdo para eles nas redes sociais. E esse provocador, que estava fazendo isso há meses, ele andava atrás do Glauber Braga o tempo todo, né? Em cima. Obrigado, Priscila Pressoto, também. De novo, pelo Congresso Inimigo do Povo. Não fala isso, que ele não gosta que fala, Priscila, que o Congresso é inimigo do povo, apesar de ser mesmo, né? Mas não podemos falar porque o Hugo Mota não gosta nem o Alcolumbre. Mas, enfim, uma dessas vezes o provocador foi atrás do Glauber Braga no Rio de Janeiro, que o Glauber Braga, toda segunda-feira, faz uma espécie de prestação de contas do mandato. Ele vai lá para o Largo da Carioca, que é no centro do Rio de Janeiro, e sobe num banquinho lá com o microfone na mão e conversa com as pessoas sobre o mandato, sobre as coisas que elas acham importantes para ele, ao longo da semana, levar para o mandato dele. E nesses momentos de prestação de conta, esse provocador aparecia lá e ficava xingando o Glauber, xingando as pessoas que estavam com o Glauber, provocando, ameaçando de agressão física, cutucando de todas as maneiras que você puder imaginar que uma pessoa que está muito afim de ser agredida para poder filmar faz. Esse rapaz fazia tudo isso. Até que um belo dia, a missão dele foi a missão lá em Brasília, provocar o Glauber dentro do Congresso Nacional. Ele entrou com uma credencial que foi dada por um deputado do MBL, lá, o Kim Kataguiri, e aquela turma dele, foi que a turma que liberou a credencial para esse rapaz entrar dentro das dependências da Câmara. Ele viu o Glauber e foi provocar o Glauber, e provocou o Glauber até o Glauber perder a paciência. E o Glauber não foi violento, ele foi bruto, mas não foi violento, conforme você vai ver agora. Esse aqui, ó, é o vídeo que mostra a agressão, a tal da agressão que o Glauber fez, a partir do momento que o rapaz começou a ofender a mãe do Glauber, que estava doente, de cama, e que acabou falecendo 3 semanas depois desse episódio aí, por conta da doença que ela tinha. Então, a mulher estava no leito de morte, e o provocador xingando a mulher para o Glauber. Sua mãe é corrupta, sua mãe é não sei o quê, sua mãe é bandida. O Glauber perdeu a paciência, como qualquer um de nós perderia a paciência, né? Qualquer um de nós. Obrigado, Eduardo Roberts. E aí o Glauber acabou reagindo. E o que ele fez? Colocou o provocador para fora da Câmara dos Deputados. Veja você com seus olhinhos. Empurrou o rapaz para fora, não deixou ele voltar para dentro da Câmara, tá lá, ó. E o cara sorrindo, tipo, deu certo a minha provocação, conseguiu o que eu queria. Aí ele foi, inclusive, chamado a polícia para esse rapaz de gravata aí, ó, que é o provocador. Depois ele foi candidato a vereador no Rio de Janeiro, se lascou, não se elegeu não. Mas isso fazia parte da estratégia eleitoral dele, era o jeito dele aparecer, sabe? Se divulgar nas redes sociais para conquistar o voto da extrema-direita radical, dessa que adora provocação, que adora lacração, que é a base da matéria-prima da existência do MBL, o Movimento Brasil Livre. Então, foi isso que aconteceu. Depois que o cara ofendeu a mãe dele, depois que ele provocou o cara pela 7ª vez, foram 7 vezes passando, sofrendo provocações desse camarada. Depois da 7ª vez, o Glauber não conseguiu segurar, não teve paciência e empurrou o cara para fora da Câmara. E só, né? Eu não posso colocar aqui no YouTube, porque eu já coloquei uma vez, ele desmonetizou o vídeo, as imagens da Carla Zambelli andando atrás de um homem armado no meio da rua e dando tiro, porque teve tiro também. Isso eu não posso mostrar, de tão violento que é. Eu não posso mostrar aqui porque desmonetiza o conteúdo. Mas você se lembra desse episódio. E a Carla Zambelli tem uma recomendação do Conselho de Ética para não perder o mandato. O Conselho de Ética recomendou que a Carla Zambelli não perca o mandato, apesar disso, e o Glauber Braga está praticamente cassado por essa cena que você acabou de ver aí. O golpe continuado dos golpistas. Exatamente, Amaury Silva, o golpe continuado dos golpistas. E vai continuar ainda mais, porque eles não desistem. Eles vão fazer de tudo para trazer de volta os comandantes do caos para o governo do Brasil. A gente tem que fazer o que a gente pode e o que a gente não pode para lutar contra. Inclusive se mobilizar, mostrar solidariedade ao Glauber, mostrar que o Glauber não está sozinho, que ele está com muita gente nessa luta, porque realmente o que fizeram com ele é um absurdo. Foi inacreditável cortarem o sinal da TV Câmara, foi mais inacreditável ainda expulsar os jornalistas de dentro da Casa do Povo,
para que eles não mostrassem o que estava acontecendo lá dentro. Se não fossem os deputados com seus celulares na mão, ninguém teria visto aquelas cenas de violência, deles arrancando à força o Glauber da Câmara, da mesa da presidência. Muito diferente do tratamento que foi dado quando os extremistas de direita ocuparam por 2 dias a mesa diretora da Câmara dos Deputados. 2 dias, 48 horas. E nada disso, ninguém pensou na hipótese de chamar a Polícia Legislativa para poder colocar esses golpistas para fora. Muito pelo contrário, você viu na imagem, te mostrei. Hugo Mota estava lá todo sorridente, né? Olha lá, vou mostrar de novo. Todo sorridente com os golpistas na mesa, na cadeira dele. Esse lourinho aí que está na frente é o Marcel Van Hatten, que essa mecha branca ridícula dele aí. Esse camarada aí estava sentado na cadeira do presidente da Câmara. E em pé, exatamente atrás dele, está o presidente da Câmara, que não fez absolutamente nada. É isso que é o pior de tudo, meus amigos e minhas amigas. É difícil, viu? A luta é cada vez mais difícil, mas a gente tem que estar unido, a gente tem que estar mobilizado, a gente tem que mostrar nossa força na rua, onde a gente puder mostrar nossa força, na rede social, em todos os lugares é importante a gente estar presente, defendendo o que é certo. O Glauber Braga está sendo caçado porque ele denunciou o orçamento secreto, ele denunciou maracutaias que teriam sido cometidas pelo Arthur Lira, ele denunciou maracutaias que teriam sido cometidas por outros deputados importantes. Então, o Glauber Braga rompeu com o Sindicato dos Deputados. Hoje a Câmara dos Deputados não é mais um órgão de representação do povo brasileiro. Ela é um órgão que representa os interesses dos deputados federais, como se fosse mesmo um sindicato. E agora, o Glauber rompeu com esse sindicato quando ele denunciou todas as sacanagens que esses canalhas estavam fazendo. Blindam os canalhas e destroem os honestos. Golpe continuado. Exatamente isso, Priscila Pessotto, sem tirar nem pôr a observação que você está fazendo. É exatamente isso. Eles blindam os canalhas e destroem os honestos. Por quê? Acabou a sessão, ele interrompeu a sessão, colocou todo mundo para fora, depois ele reiniciou a sessão para votar o projeto da dosimetria, que é aquele projeto que reduz a pena do Jair Bolsonaro a pouco mais de 2 anos de cadeia. Para vocês terem uma ideia, a pena dele cairia de 7 para 20 anos e com 2 anos e 4 meses ele estaria livre para poder ir para o semiaberto, sair da cadeia com tornozeleira eletrônica. 2 anos, o cara tentou dar um golpe de Estado, o cara planejou o assassinato de 3 pessoas, o presidente da República, o vice-presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e eles estão falando em baixar a pena dele para 2 anos de cana, né? Contra tudo isso, o Glauber se insurge, e é por isso que está acontecendo o que está acontecendo com ele agora. Porque como ele rompe com o Sindicato dos Deputados, ele sofre a vingança. Hugo Mota e Alcolumbre não estão à altura da Câmara, nem à altura do Senado, como o Schrader diz aqui, Hugo Mota e Alcolumbre são canalhas, nas palavras dele, e o Wallace Lírio. O Congresso poderia ser desfeito, novas eleições, o pior é que não, no regime democrático não tem essa previsão. O regime democrático prevê a eleição a cada 4 anos, sem alternativa, sem uma outra maneira de trocar os deputados. Aquela coisa de dissolver o Congresso e chamar novas eleições acontece no parlamentarismo, no presidencialismo, na república presidencialista, como é, isso não acontece. Então, é só de 4 anos mesmo que a gente pode tentar melhorar o Congresso Nacional. E assim, não vai ser difícil melhorar o Congresso em 2026, porque pior que tá, fica, viu? Mas é difícil, porque é o pior Congresso da história do Brasil. O pior disparado. Desde o início da redemocratização, lá em 1985, nunca se teve um Congresso de tão baixa qualidade e nunca se teve um presidente da Câmara tão fraco, tão minúsculo, tão mole quanto o Hugo Mota. Nunca. Desde Severino Cavalcante, a gente não vê um presidente patético como é o Hugo Mota. Mas, enfim, é isso. Meus amigos, minhas amigas, para poder ver como é que isso acontece, sabe? Para entender as engrenagens do poder, para entender como é que se movimentam essas engrenagens da política brasileira, das elites brasileiras, das elites financeiras brasileiras, enfim. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar e, ó, te recomendo uma pós-graduação do ICL que está em lançamento, que é o seguinte, Repensando o Brasil 2026. Essa pós foi lançada em 2025, foi o maior sucesso, tá? Mais de 5 mil alunos. Agora eles estão abrindo uma nova turma
para 2026, só professor fera. E se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Você clica no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para a página da pós-graduação. Para você saber o que é se inscrever numa aula inaugural que vai ter no dia 14 de dezembro, que vai ser só para quem se inscrever essa aula, tá? Só para quem se inscrever. Aula gratuita, mas só para quem se inscrever. Então, ó, vamos que vamos. O Amaury Silva está dizendo que a montanha pariu, fazendo um trocadilho bastante interessante, bastante pertinente, diga-se de passagem. Amaury, obrigado pela contribuição mais uma vez. E eu vou, mas eu volto. Mas antes de ir, eu deixo um recado do Gessé Souza para você entender um pouco mais sobre essa pós-graduação, tá bom? Eu vou, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Um abraço para você. Tchau. Fake news, polarização, ataque às instituições. A democracia brasileira vive sob constante pressão, mas isso não é novo. A história do nosso país é uma sequência de rupturas, golpes de Estado e narrativas forjadas pela elite para manter o poder nas mesmas mãos de sempre. O que falta é formação crítica para entender essas estruturas. Afinal, um país que não entende a si mesmo é mais fácil de manipular. No curso de pós-graduação do CE, em parceria com a FESP-SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, nasceu para resistir a isso. Aqui, você aprende a interpretar o país com profundidade e a não aceitar o superficial como resposta. Pensar é um ato político. No dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite, você terá a oportunidade de aprender comigo, Marilena Chauí, Muniz Sodré, Janine Ribeiro e outros grandes pensadores. Porque compreender o momento é o primeiro passo para mudar a história.